A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero trazer mais uma palavra que o Senhor me deu, uma palavra da parte do Senhor. Eu estava pedindo há vários dias que o Senhor falasse comigo, buscando a presença de Deus e querendo ao menos receber uma repreensão do Senhor. Mas eu queria receber alguma coisa. Queria que o Senhor falasse comigo. E há 2 dias atrás eu me deitei para dormir e tive uma visão de que a Bíblia estava aberta diante de mim. E era uma Bíblia comum, como qualquer outra, que tinha páginas brancas, letras pretas. E apesar dela ser normal, até certo ponto, porque eu achei nela 2 páginas pretas com letras douradas. E me veio a entender nessa visão, durante a visão, de que era 2 livros, essas 2 páginas eram 2 livros. E esses livros eram o de Malaquias e o de Miqueias. Só que em cima, na parte de cima da página estava escrito assim: Carta aos Escolca. Carta aos Escolca. E eu nunca tinha visto ou ouvido essa palavra em nenhum lugar. A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi pesquisar o que significava essa palavra carta aos Escolca. O que é Escolca? Dando uma passada rápida na internet, dando uma pesquisada na internet, eu vi que essa palavra é uma palavra russa e que significa como. Significa como. Então eu falei assim: como assim, Senhor? Como assim carta aos como? E logo me veio a entender de que essa carta, que é composta pelo livro de Malaquias e o de Miqueias, essa palavra que é composta pelo livro de Malaquias e de Miqueias, que eu vou dar hoje, é direcionada àquele povo que fica falando: como, Senhor? Como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor permite uma coisa dessa? Como é que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor permitiria tal coisa? Pessoas que questionam em geral. Pessoas que muitas vezes não têm fé para acreditar e falam: como é que o Senhor vai fazer isso? Ou pessoas que questionam por simples mimadice, porque ele não é inocente e sabe bem do que Deus pode fazer. Eu quero começar aqui lendo o livro de Malaquias, capítulo 1, o capítulo 1 inteiro. Eu li os 2 livros, o livro de Malaquias e o livro de Miqueias todinho, mas me tocou, não o livro todo, mas algumas partes. E uma das partes que me tocou no livro de Malaquias foi o capítulo 1 inteiro. Não é um capítulo muito grande, e eu vou ler para vocês agora. E começa assim: uma profecia, a palavra de Adonai para Israel por intermédio de Malaquias. Assim diz o Senhor: eu os amei, diz Adonai. No entanto, vocês perguntam: como nos mostra teu amor? Veja aqui que a palavra já começa falando como, escolca. Como nos mostra teu amor? Adonai responde: Esaú era irmão de Jacó? Contudo amei Jacó e odiei Esaú. Tornei as montanhas desoladas e dei seu território aos chacais do deserto. Edom diz: agora fomos derrotados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. Adonai Tsevaot, Adonai, o Senhor dos exércitos celestiais, responde: eles podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra de impiedade, o povo com quem Adonai está permanentemente irado. Vocês verão isso e dirão: Adonai é grande mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra o pai e o servo seu senhor. No entanto, se eu sou o pai, onde está a honra devida a mim? Se vocês me chamam de pai, cadê a minha honra? E se sou o Senhor, onde está o respeito devido a mim? Que o Senhor está dizendo nessa parte é: se eu sou o pai, onde é que está o meu respeito? Onde é que está a minha honra? E se vocês me chamam de Senhor, Senhor, Senhor,
Onde está a reverência a mim como Senhor? Diz Adonai Tsevaot: a vocês, sacerdotes, que desprezam meu nome. Vocês perguntam: como desprezamos teu nome? Ao apresentarem comida impura no meu altar. Agora vocês perguntam: como nós te tornamos impuro? Ao dizer que a mesa de Adonai não merece respeito. De modo que não vem nada de errado com a oferta de um animal cego para sacrifício e nada de errado com a oferta de um animal aleijado ou doente. Tentem oferecer um animal nessas condições ao seu governante e vejam se ele se agradará de vocês. Será que ele os receberia? Pergunta Adonai Tsevaot. Por isso, se vocês oram agora para que Deus nos mostre seu favor, o que suas ações significam? É a pergunta de Adonai Tsevaot. Ele receberá algum de vocês? Porque nenhum de vocês fecha as portas e impede o acendimento de fogos sobre meu altar. Acendimento de fogos inúteis. Acendimento inútil de fogos sobre meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz Adonai Tsevaot. E não receberei nenhuma oferta sua. Desde o extremo oriente e do extremo ocidente, meu nome é grande entre as nações. Apresentam-se ofertas a meu nome em todos os lugares. Ofertas puras. Pois meu nome é grande entre as nações, diz Adonai Tsevaot, diz o Senhor dos exércitos celestiais. No entanto, vocês o profanam, dizendo que a mesa de Adonai está suja, para que o fruto e a comida oferecidos sejam desprezados. Vocês também dizem: como é cansativo e desdenham de tudo, diz Adonai Tsevaot. Então trazem animais que sofreram violência, são defeituosos ou doentes. Esse é o tipo de oferta que apresentam. Devo aceitar isso de vocês? Pergunta Adonai. Além disso, maldito seja o enganador que possui um animal macho com defeito em seu rebanho, mas faz um voto e o sacrifica a Adonai de qualquer modo. Pois sou um grande rei na terra, diz Adonai Tsevaot, e meu nome é respeitado entre as nações. Essa é a parte de Malaquias que eu acabei de ler. Malaquias capítulo 1. O Senhor está perguntando, enquanto muita gente apresenta perguntas ao Senhor, o Senhor também faz algumas perguntas retóricas para que a gente reflita. Já percebeu que quando uma pessoa chega pra gente e fala que a gente tá errando em alguma coisa, se a gente achar que a gente tá certo, a gente sempre vai perguntar onde é que eu tô errando. A gente sempre vai fazer uma pergunta, ou pra pessoa ou pra si mesmo. O que é que eu tô fazendo de errado? Onde é que eu estou errando? Essa pergunta, na maioria dos casos, e nesse caso que a gente tá vivendo, é um sinal de alguém insensível, que não consegue compreender e identificar os próprios erros. Quando o Senhor nos repreende, não devemos nos fazer uma pergunta: onde é que estamos errando? Porque o Senhor nos conhece bem, sabe muito bem onde erramos e como e quando. Isso eu estou falando para quem crê no Senhor. O Senhor está falando nesse capítulo explicitamente sobre a falta de reverência. Sobre a falta de reverência que o povo tem com o seu Deus. Aquele que chamam de Senhor e de Pai. Mas se Ele é o Pai, cadê a reverência? Se Ele é o Senhor, cadê a honra dEle? Muitos pastores, muitos líderes são mais honrados do que o Senhor diante dos homens. Pode parecer loucura o que eu estou dizendo, mas é a verdade. Muitos pastores não aceitam ser chamados de outra forma senão de Senhor. Pastor, o Senhor
Eles só querem ser chamados de Senhor. Só querem ser chamados de Senhor. Agora já percebeu que quando a gente vai orar, a falta de reverência da gente é tão grande que a gente fala: Senhor, tu sabes. Chama o juiz de tu. No mínimo, você é repreendido. O Senhor está falando aqui de uma falta de reverência. Hoje, somos todos, diante de Jesus, diante de Deus, constituídos sacerdotes. E essa palavra aqui, na época, foi para os sacerdotes. E hoje, quem é sacerdote sou eu e você. Isso eu falo para quem crê. Para quem já sabe o que é ser um sacerdote. Porque o Senhor constituiu cada um de nós sacerdotes. Somos responsáveis por evangelizar as vidas que nos cercam. Como ministro da palavra, se você falar assim: eu sou cristão, você está assumindo a responsabilidade de sacerdote do Senhor. Você é um representante do evangelho. E você tem mais que a obrigação de apresentar almas convertidas ao Senhor. Não estou falando que você deve evangelizar e que se a pessoa não se converter, você está fazendo errado. A sua parte é evangelizar. Mas o que o Senhor está falando aqui é de ovelhas sendo apresentadas diante dele. Coxas, mancas, doentes. Pessoas que são mal cuidadas pelos sacerdotes. Que são apresentadas diante de Deus de qualquer jeito. Por erro de uma geração que não consegue entender que o Senhor, que para se apresentar diante do Senhor é necessário reverência. E aí a gente começa a se perguntar: onde é que eu estou errando, porque eu dobro o meu joelho, eu faço isso, eu faço aquilo, estou na igreja todo dia. A palavra do Senhor diz que quando a gente faz o que é mandado, a gente é servo inútil. Mas a gente não está fazendo nem o que a gente é mandado. A reverência é uma coisa básica. É uma coisa básica diante de homem para homem, quanto mais de homem para Deus. Senhor, tu sabes. E se apresenta no altar de qualquer jeito, e é brincadeira de um lado para o outro. Vive uma vida sem razão de ser cristão, mas não age como um cristão. Brincadeiras diante do Senhor, mas na hora de pedir bênção ao Senhor, é tudo inquestionável. É tudo com fé, não sei o quê. A palavra do Senhor para a geração de hoje, para nós, para mim e para você, é uma pergunta. Onde está a reverência? Onde está a honra? Se você me chama de Senhor, isso ele não está falando para quem não entende, ele está falando para sacerdote, para quem já sabe que ele é Deus. Se você me chama de Senhor, se você me chama de Deus, por que você não me trata como Deus? Vamos para o livro de Miqueias agora. Miqueias capítulo 1, a partir do versículo 2. Palavra do Senhor que veio a Miqueias. Esta é a palavra de Adonai que veio a Miqueias nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Sua visão a respeito de Samaria e Jerusalém. Ouçam todos vocês, prestem atenção, terra, e tudo que nela há. Adonai Elohim testemunhará contra vocês. Adonai desde o seu santo templo. Pois vejam, Adonai está saindo de seu lugar, desce para pisar os lugares altos da terra, debaixo dele. As montanhas derreterão, os vales derreterão como cera dentro do fogo, como água derramada sobre a ladeira íngreme.
Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Sempre tem essa pergunta. Onde foi que eu errei? Como está escrito no último tempo, né? No dia final, muitos perguntarão: Senhor, onde foi que eu errei? Quando foi que eu não te vi necessitado e não te ajudei? São perguntas que devem ser feitas agora, não no último dia. Qual é a transgressão de Jacó? Não é ela Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Lugares altos que o Senhor está falando são lugares de idolatria. Naquela época tinha-se o costume de ir para cima das montanhas adorar outros deuses. Deuses de madeira e de pedra, estátuas. E quais são os lugares altos de Judá? Não são eles Jerusalém? Por isso farei Samaria uma pilha na região rural, um lugar para a plantação de vinhas. Lançarei suas pedras no vale, descobrirei suas fundações. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todas serão consumidas pelo fogo e reduzirei seus ídolos a entulho. Ela os ajuntou com o pagamento de uma prostituta. E como o pagamento de uma prostituta, eles serão gastos outra vez. Miqueias, capítulo 3, versículo 1 em diante, até o 12. Eu disse: ouçam, por favor, líderes de Israel, chefes da casa de Israel, pastores, ouçam, por favor. Pessoas que pregam, pessoas que são sacerdotes, ouçam, por favor. Vocês não deveriam saber o que é justiça? Contudo, odeiam o bem e amam o mal. Vocês lhe arrancam a pele e a carne dos ossos, comem a carne de meu povo, das minhas ovelhas. Arrancam-lhes a pele enquanto estão vivos, quebram-lhes os ossos, sim, eles os cortam em pedaços, como carne de um caldeirão, como cortes de carne em uma panela. Então eles invocarão Adonai, mas ele não lhes responderá. Quando esse tempo chegar, ele esconderá a face deles, pois seus atos foram muito impiedosos. Eis que Adonai, eis que o Senhor diz em relação aos profetas que fazem meu povo desviar-se, que gritam paz, assim que recebem comida para se alimentar, mas guerreiam contra qualquer um que não lhes ponham nada na boca. Por isso a noite virá sobre vocês, não uma visão, virá a escuridão, não uma adivinhação. O sol descerá sobre os profetas, acima deles o dia escurecerá. Os videntes serão envergonhados, os adivinhos ficarão confusos, eles terão de cobrir a boca, pois não haverá resposta de Deus. No entanto, estou cheio de poder pelo Espírito de Adonai, pelo Espírito Santo do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel seu pecado. Ouçam isto, por favor, líderes da casa de Israel, chefes da casa de Israel, sacerdotes, gente que se diz cristão, gente que se diz seguidor, amador de Deus, gente que chama Deus de Senhor e de Pai. Chefes da casa de Israel que odeiam o justo e pervertem o correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes vendem sentenças mediante suborno, seus sacerdotes cobram para ensinar, seus profetas adivinham por dinheiro, contudo eles afirmam confiar em Adonai. Adonai não está aqui conosco, dizem eles. Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um feixe de ruínas,
E a montanha da casa será como uma elevação coberta de mato. Hoje em dia muita gente quer pregar para ser visto, quer ser profeta. Mas o Senhor diz aqui: ai de vocês, profetas, pessoas que profetizam, pessoas que só fazem falar e não ensinam a justiça ao meu povo, que não ensina que eu sou Deus de fogo, Deus zeloso. Pessoas que não ensinam a minha lei, que dizem paz, paz, que dizem tá tudo bem, vai dar tudo certo. Enquanto entra comida na sua boca, enquanto entra dízimo no seu bolso. Seus líderes vendem sentenças mediante suborno. Dá um dinheiro em uma igreja hoje em dia, pra tu ver se não vai ser a pessoa mais abençoada nessa terra, que vão profetizar até que uma montanha vai cair em cima da tua casa. Seus sacerdotes cobram para ensinar. Tem gente por aí que não prega se não receber todo o dízimo e oferta daquele culto. Seus profetas adivinham por dinheiro. Contudo, eles afirmam confiar em Adonai. Eles afirmam ter fé, mas o que eles têm é vontade de receber cada vez mais. Quem paga mais é mais abençoado hoje em dia, e essa é a verdade. Porque tem oração que você não pode fazer sem pagar. Essa palavra de hoje não é só repreensão para pastores, para líderes de igreja, de congregação, mas é para a igreja de modo geral. Eu e você. Seja pastor que esteja me ouvindo, seja, sei lá, evangelista, seja uma pessoa qualquer que diz seguir a Deus, que se diz cristão. Mas o Senhor está falando hoje. Se vocês me têm por Deus, cadê a minha reverência? Vocês já viram como é que os judeus ortodoxos, pessoas que rejeitaram o Messias, pessoas que rejeitaram Jesus, vocês já viram a reverência que ele tem só de encostar no livro das leis, na Torá, no livro de Moisés, que conta a história de Israel? Eles não escrevem nem o nome completo do Senhor, eles não escrevem o nome de Deus em qualquer papel, fora da sinagoga, porque isso é tido como um crime. Enquanto a gente usa o nome de Deus até em boné, Jesus, Salmos no carro, decora Salmos 23, o Senhor é meu pastor. Mas essa geração está muito mal acostumada. O povo não está entendendo que tipo de Deus eles servem. Tem muita gente que pede a Deus as coisas com raiva. Deus não tem obrigação comigo nem com você. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que a gente é tido como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Quando uma pessoa fica leprosa, quando a pessoa ficava leprosa, não sei se hoje em dia se faz isso, mas naquela época, na época do Velho Testamento dos reis de Israel, quando uma pessoa ficava leprosa, ela era enfaixada com um lençol, com tecido. E uma pessoa leprosa, a pele dela fica naquele estado deplorável e começa a supurar, começa a soltar água. Essa água baba com sangue, água com sangue, um pus. Uma coisa horrível. E eles enfaixavam a pele, o braço, as pernas, onde tivesse, por onde se estendesse a água, para conter essa supuração de água. E quando esse pano já encharcava, já não absorvia mais nada, esse pano era jogado fora. E esse
pano era chamado trapo de imundícia. O Senhor compara a mim e a você como trapo de imundícia. Quem sou eu para chegar diante do Senhor e diante do altar dele de qualquer jeito? Pedindo a ele tudo que eu quiser. Como eu li, hoje as coisas são movidas pelo dinheiro. São movidas pelo dinheiro de uma tal forma que esqueceram até de quem é o dono da prata, e do ouro. Esqueceram quem é que tem que ser adorado. Esqueceram do Senhor. Esqueceram de tudo que se chama evangelho. Para finalizar, Miqueias, capítulo 2, versículo 5 em diante. Portanto, vocês não terão ninguém na Assembleia de Adonai para esticar o instrumento de medida e devolver a terra consignada por sorteio. Não preguem, assim eles dizem. Eles não devem pregar a respeito dessas coisas. A vergonha não nos alcançará. É isso que diz a casa de Jacó. Adonai se impacientou, e esse não é o modo dele agir. Ao contrário, minhas palavras realizam apenas o bem para quem vive de forma correta. No entanto, ultimamente meu povo comporta-se como um inimigo, arrancando capas e túnicas dos viajantes que pensavam estar seguros para que eles se assemelhem a refugiados de guerra. Vocês lançam as mulheres de meu povo fora de seus lares amados, privam os filhos delas da minha glória para sempre. Levantem-se e vão, vocês não podem ficar mais aqui, pois a terra está agora impura. Ela os destruirá com crueldade. Se o homem que anda no vento do vento e na falsidade disser esta mentira, pregarei para você sobre quão bom é beber vinho e bebida forte, este povo aceitará como pregador. Nas profecias que o Senhor vem dando a mim e a minha irmã que faz parte desse canal, e a tantas outras pessoas que recebem profecias do Senhor, eles falam assim: não preguem, assim eles dizem. Eles não devem pregar a respeito dessas coisas, porque a vergonha não nos alcançará, o tsunami não nos alcançará, os vulcões não nos alcançará. Gente, só para lembrar vocês, vai fazer um ano, se já não fez, que os primeiros vídeos desse canal foi avisando sobre o que está acontecendo aí, sobre o tsunami, sobre os vulcões e sobre tantas outras coisas que ainda vão se cumprir. E o povo fala: não preguem sobre isso, porque isso não vai nos alcançar. O brasileiro tem esse sentimento de que o Brasil é inalcançável, de que perseguição só vai acontecer lá fora, de que coisas ruins só vão acontecer lá fora. É cansativo, gente. É cansativo você saber que vai acontecer algo horrível e ninguém acreditar. Eu saí sexta-feira para ir para as ruas, ver a situação do povo de rua, e há tanta gente padecendo mesmo, chorando, crianças pedindo comida. Enquanto isso, as igrejas fazem festa, congresso, vigília, não sei o que.
E onde está aquele povo que o Senhor irá chamar e falar: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome. Vinde benditos do meu Pai, porque tive sede. Vinde benditos do meu Pai, porque eu estava nu e vocês me vestiram. Tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Mas não, o pessoal se trancafia, fica trancafiado numa quatro paredes que chamam de igreja, que pra mim igreja é a gente, aquilo é uma congregação. Mas ainda que aquilo fosse uma congregação santa, mas aquilo é uma congregação para, como Paulo diz, uma congregação para condenação. Vocês se reúnem para condenação, porque se trancafia naquelas quatro paredes, debaixo daqueles ar-condicionados, debaixo daqueles ventiladores, naquele banquinho acolchoado, enquanto os filhos de Deus, os necessitados, estão passando fome. E como eu li aqui, eu digo para você que está se omitindo, para você que faz vista grossa e não vê o necessitado na rua, não vai pregar o evangelho, vai para a igreja toda semana e acha que está fazendo demais. Você priva os filhos delas da glória do Senhor para sempre. E você será culpado disso para sempre. Se não se arrepender, se não voltar atrás, se não tiver obras e fé. Essa é a palavra do Senhor para hoje. E é algo difícil de se falar. Algo difícil de se falar, porque é uma repreensão não só para pastores, mas para cada um de nós. Pense comigo, o que é que você tem feito para a propagação do evangelho? Eu não estou falando de botar dinheiro em uma caixinha para pagar salário de pastor, nem para pagar gasolina de pastor. Estou falando de você botar a mão na massa, dar teu dízimo em pão e salsicha e distribuir a obra do Senhor. Os escolhidos do Senhor não é aquele que fala em língua, não é aquele que prega bem, não é aquele que fica 24 horas com o microfone na mão falando. Você identificará um escolhido do Senhor não pelas roupas, pela saia batendo no pé, porque fala em língua, rodopia. Você identificará um escolhido do Senhor quando ele manifesta as obras do Espírito Santo, o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor a si mesmo. Quem se ama, ama o próximo. E quem diz amar a Deus, ama tanto a si mesmo quanto ao próximo. E quem não ama o próximo, não ama a Deus. Há tempo para tudo hoje, menos para ler a Bíblia. Há tempo para... E toda semana ouvir o que o pastor quer falar, mas não há tempo para ler a Bíblia, não há tempo para jejuar. Há tempo para se preocupar com tudo, menos com adorar e reverenciar aquele que te chamou para a obra dele. Faça uma pergunta para si mesmo. Você está preparado para o sofrimento que está vindo? Para a perseguição? Fiquem na paz, irmãos.